As armas secretas da Guerra Fria, o que nunca revelaram ao mundo durante a Guerra Fria, enquanto o mundo vivia sob a constante ameaça de um conflito nuclear entre as superpotências. Por trás das cortinas da política e dos noticiários, havia um outro campo de batalha, menos o da ciência, da espionagem e dos projetos ultra-secretos, que até hoje alimentam a curiosidade de historiadores, conspiracionistas e entusiastas de tecnologia militar. Este foi um período onde a lógica parecia não ter limites, e onde governos estavam dispostos a investir bilhões em ideias que desafiavam a realidade, muitas vezes beirando a ficção científica, em meio ao gelo da Groenlândia. Os Estados Unidos iniciaram um dos projetos mais ambiciosos e sigilosos do período, o Projeto ACE. Seu objetivo era construir uma rede subterrânea de túneis capazes de armazenar e lançar mísseis nucleares a partir do Ártico, bem debaixo do nariz da União Soviética. Para isso, foi construída uma base experimental chamada Camp Century. Lá, engenheiros e militares enfrentaram o desafio de criar estruturas sustentáveis no gelo instável e dinâmico. Embora parecesse uma ideia engenhosa no papel, a natureza traiçoeira do gelo glacial acabou por condenar o projeto. Os túneis começaram a se deformar com o tempo e, eventualmente, a ideia foi abandonada, mas o simples fato de que os Estados Unidos consideraram instalar armas nucleares móveis sobre uma camada de gelo já revela o nível de paranoia e criatividade desse período. A criatividade, aliás, também foi aplicada à arte do assassinato. Armas de aparência inofensiva foram desenvolvidas para eliminar alvos de maneira silenciosa e sem levantar suspeitas. A CIA criou uma pistola que disparava pequenos dardos envenenados com toxinas como a saxitoxina, que poderiam causar uma parada cardíaca quase instantânea, sem deixar vestígios visíveis. Do outro lado do mundo, a KGB não ficava atrás. Criou o infame guarda-chuva búlgaro, uma arma disfarçada de acessório comum, usada para injetar ricina menos um veneno, extremamente potente, em dissidentes políticos. Um simples toque na multidão poderia ser fatal. Enquanto a espionagem em terra se sofisticava, o céu se tornava um novo campo de observação. Os Estados Unidos da América deram início ao programa Manned Orbiting Laboratory, uma estação espacial militar tripulada que permitiria aos astronautas espiões observarem o solo soviético com câmeras de alta resolução. Era como ter olhos no céu em tempo real. O projeto chegou a construir naves e treinar astronautas, mas acabou cancelado em 1969, quando a tecnologia de satélites não tripulados evoluiu rapidamente, tornando a presença humana em órbita desnecessária, menos e cara. Ainda assim, o fato de que existia um plano real de colocar militares em órbita com objetivos de espionagem mostra até onde a corrida tecnológica da Guerra Fria estava disposta a ir. Nem mesmo o próprio povo dos países envolvidos escapava dos testes secretos. Durante décadas, os Estados Unidos conduziram mais de 200 testes de dispersão de agentes biológicos em cidades norte-americanas. Em um desses testes, uma substância chamada serratia marcescens foi pulverizada sobre São Francisco para estudar a propagação de micro-organismos em ambiente urbano. Embora os militares alegassem que os agentes usados eram inofensivos, alguns casos de infecção e até mortes ocorreram, gerando debates éticos que perduram até hoje. Ninguém sabia que estava sendo cobaia. Era tudo em nome da preparação para uma possível guerra biológica. Se as armas convencionais já eram motivo de preocupação, o que dizer das chamadas armas psicotrônicas? Durante anos, surgiram relatos de dispositivos capazes de influenciar o comportamento humano através de ondas eletromagnéticas ou ultrassônicas. Apesar de muitos desses projetos permanecerem envoltos em sigilo e ceticismo, um caso recente reacendeu a discussão: o chamado Síndrome de Havana. Diplomatas americanos e canadenses em Cuba começaram a apresentar sintomas como dores de cabeça, tontura, perda de audição e até danos cerebrais após ouvirem sons estranhos e localizados. Embora a origem exata ainda seja incerta, a hipótese de uma arma sônica menos ou de micro-ondas direcionadas menos nunca foi descartada oficialmente. Seria essa uma continuação de projetos iniciados décadas antes, agora refinados em segredo? A imaginação não parava. A CIA chegou a treinar pombos espiões equipados com pequenas câmeras para sobrevoar e fotografar instalações inimigas. Houve também o desenvolvimento do Insectopter, um dispositivo em forma de libélula,
capaz de voar e captar áudio e vídeo de forma discreta. Embora pareça saído de um filme de James Bond, esses projetos foram reais. Os avanços em miniaturização da época permitiram a criação de tecnologias surpreendentes, mas muitas delas ficaram obsoletas antes mesmo de serem usadas, devido ao ritmo acelerado das inovações. Outro tema que nunca deixou de causar polêmica são as chamadas bombas nucleares de maleta. Existem relatos de que a União Soviética desenvolveu dispositivos nucleares portáteis, pequenos o suficiente para caberem dentro de uma mala e poderem ser transportados para qualquer lugar do mundo. Embora nunca tenham sido confirmadas oficialmente, desertores e ex-agentes da KGB afirmaram que dezenas dessas armas estariam escondidas em solo americano, preparadas para serem ativadas em caso de guerra total. Essa possibilidade, somada à falta de documentação oficial sobre sua localização, alimenta até hoje teorias de que essas bombas ainda estejam ativas, silenciosas e escondidas. O cenário era tão absurdo quanto fascinante. Eram tempos em que o inimaginável era possível. Tempos em que o medo de um ataque surpresa justificava a criação de projetos secretos, experimentos perigosos e tecnologias à frente de seu tempo. Muitas dessas iniciativas foram enterradas nos arquivos confidenciais dos governos, enquanto outras só vieram à tona recentemente, com a desclassificação de documentos. A Guerra Fria pode ter terminado oficialmente com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. Mas os ecos do que foi feito em nome da segurança nacional ainda ressoam. Ainda há muito que não sabemos. O que foi desenvolvido em bunkers subterrâneos? Quais tecnologias desapareceram junto com cientistas secretos? Quantas ideias que hoje parecem ficção eram, na verdade, realidade cuidadosamente ocultada? O mundo da Guerra Fria foi muito mais do que tanques, mísseis e discursos inflamados. Foi um jogo silencioso de inteligência, onde quem soubesse mais e escondesse melhor levava vantagem. E talvez, no fundo dos arquivos mais secretos, ainda estejam guardados os maiores segredos dessa era, os projetos que nunca foram revelados ao mundo.